Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando a lição 12, princípios bíblicos sobre finanças, que tem para memorizar o texto de Deuteronômio 28, 2, que diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, bênçãos condicionais, né? Você ouve a voz do Senhor teu Deus e recebe a bênção. Quarta-feira tem por título No Tempo dos Apóstolos. A pergunta A diz: ao proclamar o Evangelho, que intensidade de propósito devemos compartilhar com os primeiros cristãos? A resposta é: nós temos que ter um só coração, que tudo o que temos deverá ser de todos, não só para o nosso bem-estar, mas para os nossos irmãos e para a causa de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 32 até o verso 37, dá essa resposta. Mas eu vou ler a primeira 32 e vou ler a 37, que diz assim, ó, 32, o verso 32. Da multidão dos que creram era uma mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, o que possuía, mas compartilhava tudo o que tinha. Aí no 37 diz assim, no 36 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos colocaram o nome de Barnabé, que quer dizer encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Era um só coração, era um só pensamento e uma união completa. Eles tinham prazer de saber que o que eles possuíam podia ajudar uns aos outros e a causa de Deus, que eles cumpririam aquela ordem de ir a todo mundo e pregar o Evangelho. E diz assim, ó, todos os dons que recebem das mãos de Deus serão considerados por eles apenas recursos para impulsionar a obra do Evangelho. Quando nós recebemos recursos da mão de Deus, nós devemos pensar assim: esses recursos que Deus nos dá, esses valores que Deus nos concede, essas bênçãos que Deus nos concede, elas devem servir para o crescimento da causa do Senhor. E os apóstolos, né, eles viviam isso. E eles ensinavam isso àqueles que estavam chegando. Amém? A pergunta B: o que podemos aprender com o ardiloso engano de Ananias e Safira e as terríveis consequências? Bom, vocês lembram da história de Ananias e Safira? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Conta a história de que eles venderam, né, uma propriedade e eles queriam que todos achassem que eles eram muito generosos e estavam doando toda o produto da venda. Aí combinaram que iam dizer que o valor foi X, né, tendo sido Y. E o que acontece? Eles mentiram, né? E primeiro Ananias mentiu a Pedro, né? E Pedro disse para ele: olha, você mentiu para o Espírito Santo, né? Você não mentiu para mim. E aí Ananias cai morto. Quando Safira chega, Pedro pergunta se tinha sido mesmo aquele valor, ela responde e aí também cai morta. Então, assim, nós não devemos ser mesquinhos, nós não devemos ser ávaros e nós não devemos querer parecer mais do que somos. Se a nossa oferta é pouca ou vai ser pouca, não tem problema. Deus sabe todas as coisas, mas que ela seja dada com generosidade, que ela seja sincera, né? Que nós possamos ser honestos com Deus, porque tudo está escrito no livro do memorial. Não passa nada desapercebido para Deus, né? Então, a consequência foi o quê? Foi morte. E a consequência para nós, quando nós fazemos coisas parecidas, como a de Ananias e Safira, pode não ser morte física, imediata, mas é morte espiritual, perda de salvação e perda de bênçãos também. Olha o que diz aqui o texto. Desejando alcançar uma reputação de altruísmo, generosidade e devoção à fé cristã, Ananias e Safira venderam sua propriedade e colocaram parte do lucro aos pés dos apóstolos, fingindo ter doado tudo. Ninguém lhe pediu que doasse tudo ou o que tinha a causa. Deus teria aceito uma parte, mas queriam que pensasse que tinham doado tudo. Assim planejaram conquistar a reputação que cobiçavam e ao mesmo tempo conservar parte do dinheiro. Achavam que tinham alcançado sucesso no esquema, mas na verdade estavam enganando o Senhor.
E ele tratou de modo exemplar esse primeiro caso de fraude e falsidade na jovem igreja. Matou o casal como uma advertência a todos do perigo de sacrificar a verdade, visando melhorar a reputação pessoal. Pois é, que nós não venhamos a fazer a mesma coisa. Que a nossa reputação seja real, que nós sejamos verdadeiros, porque aos olhos de Deus nada passa impune. E como eu já disse, hoje a gente não perde a vida física imediatamente, mas perdemos a vida espiritual. E isso ainda é pior. Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar sobre altruísmo sistemático. Vamos, enquanto isso, procurar saber o que é sistemático? Vamos lá? Um abraço para vocês. Tenham um belo dia. Orem por mim, eu estou orando por vocês. E agradeço as vossas orações desde já. Até amanhã.